Na aula de hoje nós vamos conversar sobre como fazer um roteiro para um trailer de vídeo. Nós vamos dividir em duas partes, falar um pouco sobre o roteiro de filme e falar um pouco sobre um roteiro de um trailer. Eu peço licença, fiz algumas anotações aqui e vou me guiando porque é muita coisa e não gostaria de esquecer nada. Agradeço a professora Regiane, agradeço a vocês, alunos do segundo semestre da Faculdade Anhanguera, do curso de Audiovisual. Bom, eu estudei na Escola de Cuba e no modelo que nós estudamos chama-se neo-aristotélico, professor Eliseu Altunaga. Depois eu continuei o curso aqui no Brasil com o professor Orlando Senna, o mesmo roteiro que nós começamos em Cuba. Eu espero filmar um novo longa-metragem que se chama Santo Antônio. Bom, o roteiro ele tem uma fórmula e é principalmente fundamentado nos personagens. Então você tem que ter a introdução, a progressão, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. E você tem os pontos de virada. Então, os mestres do roteiro, nós temos o Sid Field, que é uma ótima consulta, e um roteirista que é totalmente diferente, mas não tem como fugir muito desse modelo aristotélico, é o Jean-Claude Carrière, que é um escritor francês, faleceu agora em 2021, e ele coloca que o roteiro é uma coisa única, é uma experiência sua de escrever o roteiro e até o final, até ele ficar pronto, até ele se tornar um filme, ele é um elemento que vai mudando, que vai se aperfeiçoando. Outro momento que a gente percebe nos roteiros é o tempo de trabalho que você tem que ter. Muito difícil escrever um roteiro e logo o primeiro roteiro que você escreve é aquele que vai ser filmado. Então nós chamamos de tratamento. E existem filmes que tiveram 4 anos, 5 anos de pesquisa, de aprimoramento, porque é um texto onde você conta a imagem de um filme. Sempre escrito no presente, essa é a técnica do roteiro, sempre escrever no presente. Então você escreve, ele atravessa a rua, ele para na frente da vitrine da livraria. Entra. Então ele é todo escrito no presente e você tem que dominar essa estrutura narrativa, essa estrutura dramática, onde você abre e apresenta os personagens, há um desenvolvimento, começam a acontecer os conflitos, que é o principal que leva a história para frente, e vai revelando a história. Então, como nós temos pouco tempo e não vamos poder desenvolver um roteiro, não vamos fazer uma oficina de roteiro, então para o trailer do vídeo eu sugiro que vocês construam personagens, porque você tem que ter essa lista dos personagens principais, e desenvolvam as características sociais, físicas e psicológicas desses personagens. Isso é o que está levando esse personagem à frente. Então quanto mais camadas ele tiver de conflito, de personalidade, que se revelam em imagem, o tamanho dele, o jeito que ele fala, como ele anda, como se comporta, os conflitos internos. Então eu pensei, por exemplo, um atleta, se você vai fazer um roteiro e a pessoa é um atleta, então ele tem conflitos internos de privações, de sacrifício, disciplina, mas ao mesmo tempo ele tem a competitividade, a vitória. Então todos essas características você tem que criar antes, porque são elas que vão tornar o seu roteiro muito bom. Bom, vou pedir licença aqui, vou voltar no trailer. O trailer é uma forma de mostrar um pouco o que o público pode esperar do seu produto final e gerar curiosidade e expectativa.
1910, ou seja, a Movioli disponibilizava. Então, a gente conseguiu fazer vários trabalhos, sempre muito curtos, e procurei trabalhar com bons profissionais, artistas. O Areias Escaldantes, ele deu uma conotação, porque ele trouxe, o Asdrubal trouxe o trombone, que era a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, veio o Diogo Vilela. Não dá pra ficar apavorado, tem que agir, tem que se preparar para um novo choque. Vambora, gente! Vambora. Eu acho que a música cada um se joga do jeito, né, espontâneo. E ao mesmo tempo, como cantar também espanta os males, acho que dançar faz bem para a alma. Eu lembro da gente filmando na Urca, numa casa, foi a primeira vez que eu vi as janelas sendo vedadas, com pano preto. Eu adorei o meu personagem do filme, que era um detetive. Gostei muito de filmar Areias Escaldantes. Eu adorei o filme. Mesmo na estreia eu achei interessante. E o filme, como tinha uma linguagem pouco comum, que era muita gente junta, era um filme autoral. Na época eu não sei se foi bem recebido. Foi recebido assim como espanto. Cenas de terror e tensão, fuga na terra, ira no céu. Olha, eu acho que o diretor, o Francisco de Paulo, era um cara que tinha um talento, uma criatividade incrível, uma pessoa delicada, e ele sabia o que ele queria fazer HQ em cinema, entendeu? E tinha os Titãs, eles vieram para fazer essa cena. E eu lembro que a gente filmou aqui num lugar que era um salão, aqui em Botafogo, muito interessante. E eu conheci eles lá. Conheci o Branco, todo mundo lá. Porque eles estavam maquiados, né? Cheguei lá, oi, tudo bem? É o pessoal do Titãs. Ah, legal. Hoje você pode escrever para a inteligência artificial, se você escrever como escrever um roteiro de um trailer de vídeo, ele escreve para você. Não escreve a cena, a menos que você vá inserindo os elementos, o tamanho do personagem, quantos anos ele tem, se ele fuma ou não fuma. Se você for dando as informações, talvez ele escreva o roteiro mesmo, passado nos lugares e tal. Mas tudo hoje é possível. E acho que todas essas referências são positivas na medida que elas tragam você para o centro da discussão, que eles mantenham você concentrado no assunto do filme, que crie questionamentos que você até então não tinha se dado conta de que poderia investigar no personagem, vulnerabilidades, né? O modelo neo-aristotélico, ele prevê o erro. Então o herói, ele sem querer, ele erra. Tem que haver o erro. Se não houver o erro, não tem como termos os conflitos. Então, pode reparar que as peripécias, né, os obstáculos que eles vão superando, muitas vezes acontecem de erros cometidos. Que seriam as provas do crime, ele joga no Rio Sena e a aliança não cai dentro do Rio Sena. E aquele erro que você fica imaginando que vai incriminá-lo e que no final acaba tomando um outro rumo dentro da história. Mas ele, todo protegido de ações, de repente acontece isso. O anel era para ter caído dentro do rio e por um acidente não caiu. Então essas são situações de vulnerabilidade do herói, né, do personagem central, que já é criado lá nesse modelo da poética do Aristóteles, que acho que são 250 anos antes de Cristo, onde ele compõe o drama usando o erro, né, às vezes um pouco de falta de moral do personagem, que seria aquele que é o bom. Então isso existe dentro
do modelo neo-aristotélico, muito usado, e são os chamados pontos de giro, quando o personagem passa por uma situação que não foi, talvez por um acidente ou por um erro, e aquilo faz com que a história tome um outro rumo, para o bem ou para o mal, né, do personagem. Voltando a ficar ao lado do Jean-Claude Carrière, do francês, que nos coloca o roteiro como não tendo regras, a gente tem que estar atento a todos esses momentos, a todos esses segundos, né, onde a gente vai contar a história do trailer, e que seja divertido, e que as pessoas saiam dali fortalecidas ou curiosas, ou que saiam com vontade de ver o trabalho. E isso vai depender do seu estilo, vai depender do quanto a gente consegue dizer de um personagem em poucos momentos, que pode ser um achado de você descobrir uma situação, um lugar ou uma fala que é determinante para a compreensão do filme ou para desafiar a plateia, e usar tudo isso nesses poucos minutos que você tem para contar a sua história do trailer. E um bom roteiro de trailer, ele na verdade vai estar dependendo do seu estilo, da forma como você vai contar a história, os elementos que você vai conseguir construir para passar nesses poucos minutos o conflito, as características do personagem, a atmosfera do filme, e cada passo que você avança, que seja no caminho de torná-lo mais divertido, de torná-lo mais cativante, para que as pessoas gostem, sintam-se atraídas e ansiosas para esperar o produto final, seja ele um roteiro de longa, seja ele uma série, um game ou o produto de audiovisual que você estiver trabalhando. A primeira coisa a fazer quando você tem a ideia de escrever um roteiro de um filme, de uma série, de um game ou de alguma coisa audiovisual, é você escrever a sinopse. A sinopse é uma primeira vida do filme. Pode ser escrita de qualquer forma, não é preciso seguir uma descrição de câmera ou de planos. Ela pode falar do jeito que você vê o seu filme. Então você escreve uma página e aquilo ali tem que ser cativar a pessoa, envolver, mostrar mais ou menos a época, o tipo de ação, o gênero do filme, o público, o alvo, para quem que a gente quer conversar. Feita a sinopse, você vai desenvolver um argumento. O argumento são mais ou menos umas 3 páginas. E o argumento é muito valioso, porque você descreve pela primeira vez cada cena que você vai ver na tela do filme. Então você vai passando e descrevendo as cenas sem diálogo, mas descrevendo as cenas no presente e contando a história do filme, se há encontros, se a pessoa fica triste ou se há um desencontro, qual o conflito que a pessoa vive, se ele é social, se ele é físico, se ele é um conflito interno, se ele é um acidente, se ele é um conflito que vem de uma ação externa ou de outro personagem. Então você vai contar no presente toda a história do filme. Depois que você faz isso, você começa a escrever o roteiro. Roteiro, a descrição dele, a gente diria assim, sequência 1, maternidade, é o lugar onde se passa a ação. E a luz da cena, se é de dia ou de noite, se é interior ou exterior. Então, digamos, maternidade, interior, dia. E aí você descreve aquilo que acontece. Sônia tem seu bebê, está no seu colo, ela dá de mamar, entra uma enfermeira. Então você sempre lembrando de escrever no presente e descrevendo as ações do filme agora com diálogo. Uma técnica muito usada é a escaleta. A escaleta é você separar cada sequência e escrevê-la num cartão, como se fosse
um cartão postal para cada sequência. E ali você escreve tudo que você quer escrever sobre aquela sequência e, consequentemente, vai ser muito trabalho em cima de cada ação, de cada diálogo, de cada personagem, porque um roteiro não pode ter espaço para situações que não dizem nada ao espectador. Então você tem que estar sempre instrumentalizando as falas, os personagens, as situações, os lugares onde as coisas vão acontecer. Você vai encontrar exemplos de bons roteiros, o de Allen, você pode encontrar Jean-Claude Carrière, os brasileiros, né? Doc Comparato, muito bom, José Louzeiro. Hoje em dia você tem Ana Mui Laerte, que fez A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Então são histórias, o Fernando Meirelles e a Katia Lund fizeram Cidade de Deus. Então você tem muitos roteiros bons e todos eles, se você pesquisar, eles vão contar que estudaram 3 anos, 4 anos. O que eu mais gosto é o Jorge Furtado. Então são os filmes que eu mais acompanho, como que ele escreve. Ele tem feito cursos, é um roteirista, assim, fez programas da Globo também, mas é um gaúcho, é um roteirista, um grande mestre que nós temos aqui no nosso cinema. O argumento é um momento assim que não pode haver preguiça, não pode haver falta de pesquisa, é preciso descrever bem esse argumento, que é de onde você vai criar os elementos para os seus personagens. E os personagens você tem que dar vida a eles e escrever coisas que não vão entrar no roteiro, mas que podem ajudar o ator que vai interpretar essa personagem e que criem essa possibilidade de diálogo também entre o ator e a direção, na construção dos gestos, do olhar, do jeito de andar, do jeito de se comportar do personagem, a partir dessas criações de camadas, né, de composições físicas, psicológicas, sociais, conflitos internos, conflitos. Tem uma namorada que é assim, ele sozinho é de um jeito, mas casou e a vida fica de outro. Eu escrevo roteiro e sou o diretor, e muitas vezes sou o produtor também. Então eu atuo para que as coisas aconteçam. Hoje mesmo, pesquisando aqui para essa aula, eu tem um roteirista muito, muito importante também, que é o Jean-Claude Carrière, francês, falecido em 2021, escreveu roteiros com Buñuel, era um outro mestre, e ele coloca 3 tipos de roteiro. Aquele que o roteirista, né, você sabe melhor a história do que quem vai assistir. O outro que você não sabe a história e a outra pessoa que vai assistir também não sabe a história. E o outro que você sabe pouco a história e a pessoa que vai assistir sabe menos ainda, que ele chama de improvisação, esse terceiro modelo. Então, o que eu posso colocar da minha experiência, que eu concordo muito com ele, eu estudei o modelo neo-aristotélico, eu pesquiso Sid Field, eu vou atrás desses, assisto filmes, exemplos, né, pra gente. O Tarantino é um diretor que alterna toda a construção da narrativa dramática, do início, do fim, como que ele conta a história, mas o filme ainda assim segue esse modelo. E o Jean-Claude Carrière, ele cria uma coisa única. Ele coloca como se o tempo das coisas, a dinâmica das coisas, o ritmo de cada cena. Então acho que isso é o fator mais importante dessa nossa conversa, é passar para vocês o quanto cada cena deve ser trabalhada, o quanto cada cena deve ser discutida, ler o roteiro para outras pessoas, para que não haja um espaço de tempo, de ritmo, de falta de diálogo, de excesso de diálogo. Então ali você vai ter certeza de quando o seu roteiro vai estar pronto. A primeira coisa que eu faço é visitar o cinema mudo, que é o cinema de invenção, que é buscar ideias a partir de um orçamento baixo,
a partir de poucos recursos para resolver as situações. Então eu começo pelo filme mudo, e o segundo episódio mais importante para que eu consiga desenvolver os meus trabalhos é o livro e o documentário Truffaut Entrevista Hitchcock. Hitchcock é uma aula de como ver um filme, de como o diretor propõe o filme para o espectador, né, para a plateia, o momento onde a plateia está esperando alguma coisa que vai acontecer. Eu começo também usando o storyboard. Aprendi com Hitchcock, que desenha tudo, todos os filmes dele, ele desenha cada cena, e através desses desenhos a gente passa a ter o que a gente chama de decupagem, que é o tamanho do quadro que você está filmando. Então, se é um close, se é um rosto de perto, se é uma cena de longe. Então, o Hitchcock sempre abre os filmes dele, ele conta isso, ou do ponto mais longe para o ponto mais perto, ou do ponto mais perto para o ponto mais longe. Então, no filme, por exemplo, o filme Os Pássaros, ele vem da cidade ele vai para uma rua, de uma rua ele vai para o poste, do poste tem os pássaros, do poste vai para uma casa, de dentro da casa vai para a mulher, e a mulher olha. Então ele veio lá da cidade, entrou até chegar na mulher que olha os pássaros, e os pássaros vão se acumulando na frente da casa. Já é um início do filme. Aqui me lembrei até de um filme chamado Baile Perfumado, também brasileiro, do Lírio Ferreira, do Paulo Caldas, que também tem um primeiro plano, que é um plano sequência de um velório, que é outra maneira muito rica de se começar uma história. Então, casamento, onde você tem muitos personagens da trama já dentro da ação, ou esse caso do Lírio Ferreira, o velório, ou no caso dos pássaros, são os pássaros, é a ação que vai determinar o que vai transcorrer no filme. Então, esse início, eu sigo isso, eu venho do mais longe para o mais perto, eu venho do mais perto de um detalhe, de um anel, até você contextualizar em que lugar ele está inserido, se é numa mesa, e aí tem a pessoa, que pessoa é aquela, a rua, a casa, né, o espaço do lado de fora, até você ter um plano geral, onde você revela o tempo, o espaço em que aquela história vai se dar. A escaleta, a escaleta ela é muito importante nesse ponto de você não perder os detalhes, e você, às vezes, falta um elemento quando você está escrevendo, e aí você vai lá na escaleta, tá lá a sequência tal, com um monte de informação extra sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquele personagem naquele momento, algumas ideias que foram debatidas, que foram criadas depois e que ainda não entraram no roteiro, e que talvez ajudem nos momentos de entrave. E os conflitos, que são chamados pontos de giro, os pontos de virada de um roteiro de longa-metragem, ou mesmo de curta-metragem, mas num espaço de tempo menor. Você tem que inserir trilha sonora, sons, ruídos, talvez um diálogo, talvez o narrador, assistir filmes, assistir trailers, no caso, onde o trailer não tem narrador. Outros trailers onde a narração ajuda a explicar melhor a história. Você não precisa contar o principal, nem precisa de todas as cenas, né, importantes. Você precisa de algumas cenas importantes, dos personagens principais, que possam cativar o público, impactando eles para que eles queiram conhecer esse vídeo do qual nós estamos assistindo o trailer. Então, sempre lembrar que tem uma plateia que está assistindo segundo a segundo, que eles estão de olho na gente. Então, nós não podemos ter um plano ruim, digamos assim. O plano é aquilo que a câmera está filmando. Então, você não teve uma ideia, então põe a câmera, o ator vai falar tal coisa e vamos em frente. Talvez seja melhor estudar, discutir com as pessoas, buscar uma locação que inspire mais, visitar a locação com antecedência para buscar alguns
detalhes que possam ajudar na história, a contra-regragem, né? Os objetos de cena, os objetos dos personagens que podem também, em planos de detalhes, já dar uma ideia de que época que esse filme, que esse trailer, né, está mostrando, que esse filme se passa, qual é o assunto do filme. Então, no trailer você tem poucos minutos para envolver as pessoas e todos aqueles elementos que você vai usar, eles dizem muito a respeito do filme, porque ele tem que gerar a curiosidade, a expectativa e o interesse que a pessoa vai voltar para assistir o seu filme, ou o seu vídeo, ou sua série. Segundo Sid Field, o roteiro é uma história contada por imagens, diálogos e descrições. Então é uma história contada por imagens. Essas imagens são compostas pelos personagens, pelos diálogos, pelos lugares onde a gente vai assistir, pela época. E o outro fator muito importante é o público com quem você deseja conversar. Mesmo que o filme vá agradar muito mais gente do que você espera, mas você tem uma busca de conversar com um grupo de pessoas, que podem ser jovens, que podem ser mulheres, que podem ser crianças, que podem ser famílias. Do cinema mudo, a gente tem até hoje os filmes mais importantes de todos os tempos. Então você tem o Sergei Eisenstein, que é um filme que tem o lado da montagem, como roteiro principalmente. Ele usa a montagem para contar a história, então você tem Coraçado Potemkin, você tem Outubro, você tem o D.W. Griffith, que acho que em 1916 ele fez Intolerância, que é um filme muito rico, de um orçamento muito alto para a época, mas são histórias de amor e 4 histórias separadas, né, de épocas diferentes. Mas é muito importante porque é ali onde você aprende. Então você tem o Luiz Buñuel, você tem o Charlie Chaplin, a cena de Luzes da Cidade, onde tem um engarrafamento, o Carlitos, né, que é o vagabundo, no meio daqueles carros, acredito que seja Londres, e ele, desafiador como sempre, entra por uma porta de um carro e sai pela outra porta do carro. Quando ele bate a porta desse carro, que está próximo da calçada, a florista, que ele não sabe que é cega, ele oferece flores para ele e ele recusa, mas quando ele vê que ela está falando com a porta do carro, ele volta e começa a conversar com ela, e tudo isso se cria que ela pensou que ele era rico porque ele bateu a porta daquele carro. E o filme vai mostrar uma lição de amor, ele vai perdê-la e depois reconquistá-la, mas é muito bacana esse momento, né, como roteiro, onde uma situação inusitada muda completamente a leitura da história que está acontecendo. Para o trailer do vídeo, eu não sei se vocês têm um roteiro já pronto e agora vão fazer o trailer do vídeo, ou se vocês têm ideia do roteiro e vão fazer um trailer a partir dessas ideias de roteiro que estão sendo construídas. Se for essa segunda opção, é preciso que haja pelo menos uma sequência de diálogo criada e filmada com os personagens centrais, dando a ideia de para onde vão os personagens, qual é a história que vai ser contada, o som, a música, o tempo, a fotografia, o ritmo da história e a atmosfera que a plateia deve sentir já desde o trailer. São poucos minutos, então você, não tendo um roteiro todo escrito, você tem que ter o núcleo dessa ação dramática do que você vai querer contar e ter o timing, o ritmo, que pode ser através da música, da montagem, de uma inserção de ruído, de efeito sonoro, para que a pessoa se sinta envolvida e curiosa por aquele trabalho e queira assistir o filme completo. Sendo filmagem e não tendo recursos, o ideal é que você concentre
numa locação já pronta, e ali você consiga dar vida ao seu personagem, que seja, se for a casa dele, a principal locação dele, que seja uma cena então filmada na casa dele, ou se é uma ideia de algo mais na rua, em bar ou restaurante, então que se faça lá, para que a gente não tenha que montar essa produção para o trailer, né? São sequências grandes, às vezes, que você, com apoio, você consegue um horário e faz dentro de um ambiente que já está funcionando e você se insere ali. É mais barato e acaba ficando mais verdadeiro. A parte de narração. O trailer pode ter um narrador, que seja o ator principal, o personagem principal, que vai contar essa história. Pode ser um narrador que dê a conotação de suspense, ou de comédia, ou de drama, e ajude também a contar a história. Ou pode ser um trailer sem narração, onde os seus elementos, né, que você está usando, diálogo, som, efeito, trilha, é ele quem vai contar tudo que você tem para contar para o espectador. No roteiro, as escolhas são criativas. Geralmente os roteiros até são escritos em dupla, em trio, mas, né, nós temos bons roteiristas como Tarantino, onde eles dominam todas as técnicas e fazem tudo sozinho. Mas o olhar é criativo. As pessoas muitas vezes tiram ideias de coisas simples, de acontecimentos que elas estão vivenciando no dia a dia enquanto estão escrevendo o roteiro, e estão indo ao supermercado, indo à feira, indo à praia, indo ao trabalho, indo à faculdade. Coisas estão acontecendo e muitas vezes as pessoas buscam pescar esses acontecimentos. Eu acho isso muito interessante do ponto de vista das coisas todas não saírem das nossas cabeças, da gente não ter que inventar tudo. Então, às vezes, você vê uma cena na rua e aquilo ali você faz a leitura para o seu trabalho, ou uma notícia que você lê na internet, no jornal, numa revista, ou mesmo um poema, alguma coisa que você consegue adaptar para a criação do seu roteiro. Então é importante encontrar esses elementos que, mesmo que a pessoa que está assistindo o filme, o público, a plateia que está assistindo, ela não tenha essa noção, mas toda a sua pesquisa, todos os elementos que você usou de cor, de tom, de distância da lente, de como você usou uma cena de um filme que você viu e que aquilo você fez uma leitura daquilo e pôs no seu trabalho, a pessoa que assiste, ela é influenciada, eu acredito. Ela aquela informação, ela entra também, mesmo que subliminar, mesmo que para as pessoas que conhecem muito um assunto, ou conhecem muito, vão muito ao cinema, veem muitos filmes, elas já reparam direto. Às vezes tem um elemento, um relógio num canto, que ele é uma referência de algo que você também quer que o público fique sabendo. Então essas são as imagens que vocês têm que procurar. Essas são as principais imagens que devem estar presentes dentro do trailer. Não pode ter... e tem que ter as informações de nome dos atores, nome do diretor, onde vai passar, né? Você acaba tendo que inserir alguns títulos também dentro desse tempo que é curto. E o tempo é determinado pelo que você tem a falar e o quanto tempo você leva para falar aquilo. E mostrar para as pessoas para que você consiga suprimir, que você consiga ser conciso quando terminar a edição do seu vídeo.